foi dito pelo Pedro, hoje nós iremos fazer reflexões acerca da ação dos espíritos no mundo físico, ou seja, como os espíritos eles atuam conosco ou no ambiente em que nós estamos. Essa ação dos espíritos no mundo físico, eles ocorrem basicamente por duas formas: através dos fenômenos ditos mediúnicos e através da influência mental. Os fenômenos mediúnicos, eles começaram a ser entendidos e a ser compreendidos depois da edição do Livro dos Espíritos. Porque até então, esses fenômenos eram tidos como fatos e ocorrências sobrenaturais, ocorrências não comuns, porque a ciência não conseguia verificar a causa desses fenômenos, e ela não conseguindo verificar a causa desses fenômenos, era uma coisa sobrenatural. Com a edição do Livro dos Espíritos e posteriormente do Livro dos Médiuns, Kardec conseguiu, através dos questionamentos que ele fez aos espíritos, conseguiu entender como ocorrem esses fenômenos. E ele deu nome a esses fenômenos, para que tivesse uma compreensão melhor deles. Ele dividiu em duas partes esses fenômenos. Chamou de fenômenos físicos aqueles que são perceptíveis, aqueles que são ostensivos, principalmente à vista, que são aquelas batidas, movimentos dentro das casas, aqueles poltergeists que nós assistíamos aqueles filmes, e esses fenômenos físicos, e também dividiu eles em fenômenos inteligentes ou intelectuais, que são os fenômenos da psicografia, dos livros aqui, que nós temos aqui, espírito tal, psicografia de tal médium. Então, esses são os fenômenos inteligentes, junto com a psicofonia também. Começou a compreender-se, então, esses fenômenos, e ele foi além. Ele nos disse que, através dos seus estudos e as orientações dos espíritos, que para ocorrerem esses fenômenos, haveria necessidade de, próximo dessas ocorrências, existir um ser humano que intermediasse, que servisse de intermediário para que esses fenômenos pudessem ocorrer, que ele mediasse esses fenômenos entre o mundo espiritual e o mundo físico, e no meio alguém que fizesse essa intermediação, mediasse, por isso o nome de médiuns. Todos nós que aqui estamos, nós somos dotados do fluido vital. O que é esse fluido vital? É aquele que, como o próprio nome diz, nos dá vitalidade, nos dá energia, faz com que possamos nos movimentar, nos mexer, essas coisas todas. Esse fluido todos nós temos. Só que alguns de nós têm esse fluido em maior quantidade, temos esse fluido em abundância, e é daí, que é desse fluido, junto com o fluido cósmico universal, que a espiritualidade aglutina essas energias para que esses fenômenos físicos possam ocorrer, que esses fenômenos físicos possam surgir. Mas independente de Kardec ter estudado esses fenômenos, dado nome a alguns deles, já identificado os médiuns nas suas variadas categorias, né? Esses fenômenos não são uma invenção da doutrina espírita. Na história da humanidade, eles vêm e são registrados com muita frequência. O que Kardec fez foi justamente dizer que esses fenômenos não são fenômenos sobrenaturais, são algo da própria essência humana. Desde que existiu, tem-se notícia dos seres humanos, tem-se notícia dos fenômenos mediúnicos.
Existem vários registros desses fenômenos. E, naturalmente, os mais conhecidos são os registros religiosos, né? Quem de nós não ouviu falar, né, lá no Velho Testamento, de Moisés, né? Quando o pé de sarça em chamas não se queimava, e ele ouvindo uma voz que dizia, atribuindo-se a Deus, encaminha meu povo à terra prometida, né? Moisés, claro que sabemos agora, em razão dos ensinamentos da doutrina espírita, Moisés, como médium, o fenômeno da voz direta, aquela voz que surge em qualquer lugar, em determinado lugar, sem ter alguém que faça o fenômeno da voz direta. Também com Moisés, né, quem de nós não lembra dos 10 mandamentos, né? Na tábua, nas pedras, ele subindo ao monte e voltando com os 10 mandamentos escritos. Escrita direta, catalogado também por Allan Kardec. Sem a intervenção humana, surge escrita em pedras em vários locais, dando o nome de escrita direta, Moisés sendo um médium também. E aí afora, no Velho Testamento, vários fenômenos mediúnicos narrados. Em Daniel, quando o rei da Babilônia, Belsassar, está dando uma festa em seu palácio, manda vir copos e várias coisas de ouro para ser utilizado. Quando ele olha em uma parede, surgem 2 mãos, e essas mãos escrevem na parede, o que traz perplexidade para ele e todos aqueles que lá estão. Só que o que ficou escrito na parede ninguém conseguia decifrar. Mas o que é isso? E aquelas mãos aparecendo para várias pessoas. Então o que fazem? Chamam Daniel. Daniel pergunta o que está escrito ali, explicam a ele esse fenômeno, e ele diz: olha, ali está escrito que teu reino vai acabar. A Babilônia será invadida pela Pérsia e ele irá acabar. Ocorrendo isso logo em seguida, à noite, tendo o rei Belsassar tendo sido morto. Mais uma vez, fenômeno da materialização, as mãos, e mais uma vez o fenômeno da escrita direta. No Velho Testamento recheado, vocês devem saber outros tantos exemplos, né? O que eu trago são exemplos muito pequenos com relação à fartura que tem no Velho Testamento. Naturalmente que no Novo Testamento, né, as curas efetuadas pelo Cristo, né, a transfiguração dele também, onde se materializaram Moisés e Elias, todas narrações trazidas. Uma delas também de muita importância e relevância, as materializações do Cristo depois de sua morte, o que comumente se chama de ressurreição com outros segmentos religiosos. Cristo materializado aparece para várias pessoas, para vários discípulos, e inclusive aparecendo ao grupo dos apóstolos, né, onde está Tomé. Tomé incrédulo, não acreditando. Eu acredito só se tocar. Cristo diz então: venha, toque em minhas chagas. Vai lá, Tomé, e toca. Fenômeno da materialização, tangível, aquele em que pode-se tocar os espíritos. Isso relatos então no Antigo e no Velho Testamento. A história traz vários outros relatos, né? Quem não lembra de Francisco de Assis, quando ouve a voz: Francisco, edifica a minha igreja, e ele então faz com que nova ordem surja na Igreja Católica. Fenômeno mediúnico também da voz direta, entre outros tantos que ocorreram com Francisco de Assis.
Quem também não lembra de Joana d'Arc, uma menina de 16 anos que, ouvindo as vozes das santas, que lhe orientavam que ela deveria seguir em frente do exército francês para tirar a França do jugo inglês, ocorrendo com ela vários prodígios, inclusive em razão desses prodígios, conseguindo marcar uma audiência com o rei da França, em que a notícia que chega para ele é que ela é dotada de dons divinos, e ele então decide: vou receber essa menina de 16 anos, Joana d'Arc tinha naquela época. Só que ele resolve, de uma forma, testar Joana d'Arc. Ele diz: se esta menina realmente tem dons divinos, ela vai ter que passar por um teste. Então, sabedor de que ela, da província de Dom Remy, não conhecia ele como rei, colocou outra pessoa em seu lugar, colocou a coroa, aquelas coisas todas, e disse: se ela realmente possuir dons divinos, ela vai saber que aquele que está lá não é o verdadeiro rei. E foi então Joana d'Arc apresentada. Aquele que lá estava, ela não. Parou. Não, esse não é o rei. E fez mais ainda. Apontou ele no meio de muitos que estavam lá no salão. Então, o rei é aquele. Novamente, trazendo perplexidade a todos que lá estavam, indo a um reservado. Várias perguntas ele faz, ela responde e convence a ele que ela sim tinha dons divinos, e ele deu o comando do exército da França a uma menina de 16 anos, onde ela, com estratégias militares, conseguiu vencer várias batalhas, conseguindo encaminhar realmente a França para sair do jugo inglês. Claro que sabemos que a história traz de que ela foi traída, por esse próprio rei, tendo sido entregue à igreja, onde foi morta mais tarde. Dessa época em diante, sabemos, a história nos traz, do século XV ao XVII, XIV ao XVII, da chamada caça às bruxas, onde várias e várias mulheres, e homens também, mas a sua maioria mulheres, foram queimadas e mortas, consideradas bruxas em razão dos fenômenos mediúnicos de que eram portadoras. Posteriormente, e agora aqui, eu trago essas informações obtidas desse livro, A História do Espiritualismo. Quem que já ouviu falar de Arthur Conan Doyle? Só tu? E de Sherlock Holmes? Muito bem. Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, ele é autor, o que criou o personagem Sherlock Holmes. Então, daqui para diante, esses relatos que eu trouxe são relatos religiosos. Daqui para diante, esses relatos dos fenômenos mediúnicos foram compilados por Arthur Conan Doyle. E ele traz, dessa história do início ali do século XVIII para frente, relatando a imensidade, a imensidão desses fenômenos mediúnicos, começando por Emanuel Swedenborg, um nome meio difícil, como eu não sou sueco, ele era sueco. Esse foi o primeiro sábio que descreveu cidades espirituais. Ele era levado em desdobramento e lá havia cidades que ele não compreendia, aquelas coisas todas, mas ele fazia relatos disso aí. Então esse foi o primeiro que trouxe. Hoje nós sabemos pela literatura espírita a respeito das colônias espirituais. Lá em 1700 e pouco, Swedenborg já trazia essas informações. E para muitos, em 1848, o que alavancou para muitos a questão do movimento espírita em si, o movimento espiritualista, porque esses estudos ainda não havia sido compilado a doutrina espírita,
o fenômeno lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, né? 3 meninas, 11, 13, 15 anos, que em casa, por várias noites, as portas batiam, as cobertas eram tiradas delas e batendo em portas, e eles tentando, ficava a mãe para lá de dentro e o pai para lá de fora, e as batidas ocorriam, eles apavorados, mas que forma isso surge, né? Aquelas questões das casas mal assombradas, até que a mais nova, de 11 anos, percebeu que ela fazia alguns movimentos, batia, e eram repetidos. Ela começava, batia a palma, as palmas eram repetidas pelas batidas. Então alguém, percebendo que aqueles movimentos, aquelas batidas eram batidas inteligentes, aí começou o que aconteceu naturalmente. A vizinhança veio todo mundo para lá ver, e aquelas batidas, e comprovando que aquilo não era coisa das meninas, enfim. Alguém teve a ideia de fazer perguntas. Mas como que essas perguntas seriam respondidas? Aí alguém disse, vamos fazer o seguinte: uma batida corresponde à letra A, 2 batidas, letra B, 3 batidas, letra C, e assim sucessivamente até o final do alfabeto. E através dessas informações descobriu-se que o autor daquelas batidas era um espírito de uma pessoa que havia sido morta naquela casa. Era um vendedor, um mascate para a época, chamado Charles Reina. E ele contou que chegou naquela casa para vender algumas coisas e foi convidado a pernoitar lá, porque já anoitecia. E como o dono da casa percebeu que ele tinha uma certa quantia de dinheiro e a mercadoria, acabou matando ele e enterrando no porão da própria casa. Com essas informações, fizeram as escavações lá e descobriram alguns ossos e essas coisas todas, comprovando assim a veracidade das informações dele. Naturalmente que isso foi divulgado nos Estados Unidos e percorreu o mundo inteiro dessas informações. E esses fenômenos mediúnicos começaram a pulsar no mundo inteiro, tendo o ápice na Europa, mais especificamente na França, até parecida com aquela mesinha ali, com as histórias das mesas girantes ou mesas dançantes, onde em salões como este, várias mesas eram colocadas, as pessoas se reuniam no redor das mesas, colocavam as mãos e essas mesas subiam, desciam e respondiam perguntas. Foi nessa época que Kardec teve contato então com esses fenômenos. Mas Kardec, quando era muito observador, ele se questionou: respostas inteligentes, causas inteligentes também. E começou a fazer perguntas. E aí nós temos já uma prova da manifestação dos espíritos no mundo físico, que é a nossa presença aqui. Graças às respostas que eles deram, que se codificou a doutrina espírita e se formou todas as casas espíritas. Aí nós já temos uma prova da intervenção dos espíritos no mundo material. Claro que era muito pouco para se comprovar a existência dos espíritos. E contemporâneos e sábios da época, sábios como Kardec, fizeram suas pesquisas. Vários sábios. Mas alguns se destacam. Cesare Lombroso, na Itália, que muitos estudam hoje no direito, a teoria criminalística dele, ele era psiquiatra, e ele, com a intenção de desmascarar os fenômenos tidos espíritas, foi convidado a fazer experiências com uma médium, a senhora Eusapia Palladino, uma italiana que submeteu a vários testes, em que, entre os fenômenos que ocorriam com ela, o da materialização de espíritos, materialização de
pessoas. Então se reuniam nas reuniões, ela entrava em transe mediúnico sobre meia luz, aí logo em seguida se materializava algum espírito. Muitos taxavam isso como fraude, que era ela mesma que aparecia, ou era a pessoa, então faziam em pequenas salas onde passavam por vistorias e os fenômenos ocorriam. Até que em uma dessas sessões materializou-se então a mãe de César de Lombroso. Ele era o único que podia identificá-la, então não tendo dúvida a respeito desse fenômeno da dematerialização. Na Inglaterra, com o russo Alexander Aksakov, ele era conselheiro do czar da Rússia na época, uma senhora, Madame de Esperance, também submetida a vários testes também, onde se materializava plantas e flores, inclusive espírito de uma moça indiana chamada Yolande, por várias sessões, tudo isso relatado, tudo isso documentado. Uma das mais importantes, muito comentada na doutrina espírita, são as manifestações ocorridas pela orientação, pelas pesquisas de Sir William Crookes. Ele fazia parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e, da mesma forma que seu contemporâneo César Lombroso, ele foi convidado a desmascarar os fenômenos tidos como fenômenos espíritas. Só que ele recebe a visita de uma menina, também de 16 anos, Florence Cook, que, cansada de ser motivo de chacota, de ser chamada de falsária, de ser ofendida, por fenômenos que ocorriam perto dela, sem que ela quisesse, ela procura o sábio e diz: eu sei que o senhor vai fazer pesquisas a respeito desses fenômenos dito espíritas ou fenômenos mediúnicos, e eu me coloco à disposição, mas com uma única condição. Qual condição? Que se eu for uma falsária, o senhor publique essas informações. Mas se ao contrário, tudo aquilo que ocorrer for uma verdade, deve dar publicidade também. E foi então que Sir William Crookes, de todas as pesquisas que fez com ela de 1871 a 1874, durante 3 anos, com a materialização do espírito chamado Kate King, outro espírito oriental, observou esses fenômenos de materialização, tendo inclusive cortado peças da roupa do espírito materializado e ficado essa peça por várias semanas. E aí adiante. Essas experiências mediúnicas ocorreram também naturalmente aonde? Aqui no Brasil, no início do século XX, Belém do Pará, uma senhora conhecida como Ana Prado, fenômenos de materializações incríveis também, onde até hoje existem os moldes de parafina, né? As mãos se materializavam na frente de várias pessoas, como estamos aqui agora, ficavam nessas mãos visíveis e colocavam as mãos primeiro na parafina, as mãos saíam, colocavam-se na água fervente, né? Aí faziam-se os moldes, não teria como uma pessoa fazer esses moldes, comprovações. E as materializações de espíritos também ocorreram com o Frederico Finger, o inventor do gramofone, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, levando a sua esposa até o Belém do Pará, onde ela, que havia perdido a filha inconsolável, não deixava de vestir o luto. Sessões de materializações, materializando-se a sua filha, ela diz para a mãe: mãe, tu não fica bonita de preto. E se abraçam, essas materializações tangíveis. Botucatu, em São Paulo, um médium chamado Carmínio Carlos Mirabelli, para muitos considerado médiums de efeitos físicos de maior força, né? Ele fazia esses efeitos, diferentemente dos outros, à luz do dia, em ambientes abertos. Carros se erguiam, isso na década de 50, carros do século passado, né? Carros se erguiam a cerca de 2 metros do solo. Naturalmente, Chico Xavier, com seus
vários fenômenos. Também se submeteu algumas vezes a essas sessões de materializações, sendo materializado Emmanuel, Sheila e outros tantos espíritos. Divaldo Franco, né, em um livro Semeador de Estrelas, biografia feita pela Sueli Caldas Schubert, conta que na Guatemala, Divaldo, fazendo uma exposição para cerca de 5.000 pessoas, percebe a aproximação, pela sua mediunidade, a aproximação do deus gautamateco Huracan, em que diz ele: continue fazendo o que tu está fazendo. E ele veio e continuou a exposição, só que foram colocados próximo a Divaldo várias pessoas com problemas de paralisia física. E após ele sair dali, né, ele consegue fazer com que dois paralíticos andem. Fenômenos mediúnicos, fenômenos de cura, enfim, vários fenômenos. Esses fenômenos deixaram de existir? Porque muitos perguntam, né? Por que não se manifesta aqui na frente aqui um espírito e vai convencer a todos da existência, né, dos espíritos? Esses fenômenos, eles não deixaram de existir. Tanto é que muitos que adentram a casa espírita buscam a casa espírita em razão do fenômeno, né? Então são pessoas que veem espíritos dentro de casa, são pessoas que conversam com o espírito, um familiar que está na questão da psicofonia e conversa com espíritos, objetos se movimentam dentro de casa. Dentro da casa espírita, nas reuniões mediúnicas que são privadas, vários fenômenos ocorrem, de fenômenos mediúnicos. Mas por que eles não ocorrem novamente dessa forma? Nessa pequena narração que eu fiz, são transcorridos na humanidade milhares de anos. E os fenômenos estão ocorrendo sempre, né? Eu logo que cheguei na casa espírita, eu queria ver fenômeno, né? Mas qual é o objetivo de mostrarem a mim os fenômenos, se já ocorreram tantos outros? E o objetivo principal da doutrina espírita, ele não é o fenômeno. Nós temos Jesus como modelo e guia, e vocês devem recordar que eu comentei sobre o fenômeno da materialização dele quando falava com Tomé. Ele disse a Tomé: Tomé, tu acreditaste porque vistes. Felizes são aqueles que não vendo de ver, acreditam. Esses fenômenos mediúnicos, eles estão aí em qualquer momento provando a existência dos espíritos, mas essa fase ela já passou. Agora o que busca a doutrina espírita é a nossa melhora interior. Mas sabendo disso, que os espíritos eles influenciam a sua ação no mundo material, vocês já pensaram se os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? Eles influenciam sempre, estão influenciando em coisas mais ostensivas. E os nossos pensamentos e os nossos atos, será que eles influenciam também? Muito mais do que pensais. De regra, são eles que vos dirigem, né? Aí adentramos então na questão da influência mental. Essa questão é 459 do Livro dos Espíritos. Como é que ocorre essa influência mental dos espíritos? Como é que eles atuam, os espíritos atuam em mim? Como é que eles me influenciam mentalmente, fazendo com que eu pratique algumas coisas que eu não gostaria de praticar? Como será, né? Uma forma muito simples, através dos nossos pensamentos. Algumas vezes considerados os nossos pensamentos de uma forma: isso que eu penso não faz mal. Faz sim, ele traz muito prejuízo. Mas eles nos influenciam também. Naturalmente a gente tem a visão muito mais para a influência negativa, né? Mas os espíritos nos influenciam da mesma forma para as coisas boas.
E se nós pegarmos o grosso dessa questão, eles nos influenciam muito mais do que pensais. São eles que vos dirigem. A gente pode pensar, mas ele está dizendo que nós somos autômatos, nós somos uma espécie de robôs, eles estão sempre me influenciando. Se nós seguirmos mais adiante nas questões, a gente vai perceber que não. Todos nós somos dotados do livre-arbítrio. As influências, elas vão chegar até mim, mas quem vai decidir se eu acolho essas influências somos nós. E como que essas influências, essas formas nos chegam? Pelo que eu sou, a forma que eu sou. Espírito algum, sendo ele um benfeitor ou sendo ele um espírito que queira nos prejudicar, ele cria algo em mim. Ele não inventa nada dentro de mim. Simplesmente ele influencia uma matriz que eu tenho. Certa feita alguém falou aqui, eu achei muito interessante, um espírito que quer influenciar alguém ao uso do tabaco, ao uso do cigarro. A mim esse espírito vai chegar, ele não vai conseguir essa influência porque eu nunca fumei. Mas ele vai conseguir alguma coisa com relação a mim, é o uso da bebida, porque eu bebi. Então eles não criam nada, eles vão influenciar aquilo que eu tenho dentro de mim. E essa influência, diferentemente da influência dos fenômenos mediúnicos, ela é muito sutil, ela é bem sutil. E ela ocorre diariamente, a todos os instantes e a todos os momentos. Porque alguns estudiosos dizem, eu não sei como é que eles aferiram, mas dizem que nós, por dia, temos cerca de 90 mil pensamentos. Então, da mesma forma que nós emanamos, nós recebemos, nós emanamos e nós recebemos. Mas, natural que a nossa preocupação seja com as influências negativas, Como é que a gente acolhe essas influências negativas? Como isso ocorre? No livro Fronteiras da Loucura, do Espírito Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, ele nos dá umas dicas bem interessantes para que a gente saiba quando essas influências estão ocorrendo. Como a gente todo momento a gente está pensando, podem chegar até nós alguns pensamentos que não são positivos, pensamentos que nos trazem prejuízo. Isso é uma coisa natural. Aí eu estou aqui pensando que assim, quando chega assim, essa minha vida é uma droga. Recepção do pensamento, eu recebi esse pensamento. Agora, o que eu faço com esse pensamento? Eu acolho ou repudio esse pensamento? Se eu acolher esse pensamento, de fato, a minha vida é uma droga. Eu fiz o quê? O plug. Eu pluguei com essa influência. Então eu recebo o pensamento, eu tenho o livre-arbítrio de dizer, não, mas não é uma droga, minha vida tem dificuldades, eu tenho problemas, mas eu posso vencê-los. Esse pensamento sai. Aí eu dizer, não, de fato, eu estou com conta para pagar, a minha mulher, o meu marido, enfim, já não estamos mais tão bem. Aí eu acolhi esse pensamento. No momento que eu acolho esse pensamento, o que eu faço? Eu devolvo ele. E devolvendo ele, eu sintonizo. Meu padrão vibratório sintoniza com espíritos que estão na mesma frequência vibratória. Aí a aproximação dos espíritos ocorrendo aí o que se chama de intercâmbio mediúnico. E a consequência desse intercâmbio são as nossas desconfianças, as nossas fobias, as nossas irritações, os nossos medos,
E aí vai. Aí ocorre esse intercâmbio. Algumas vezes, em razão desse intercâmbio, as enfermidades, que aí eu tomo remédio, procuro um médico e não tenho diagnóstico de doença alguma, e aí por diante, vai indo. Porque eu acolho esse tipo de ideia. Eu dou exemplo dessa, da vida é uma droga, mas tem várias outras. Meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo, né? E vou indo por qualquer, né? Vocês devem ter várias ideias também, mas eu acolhi, né? Né? Relacionamento aí do cara, não tá mais a mesma coisa, né? A fulana, envelheceu, tá feinha, marido engordou, né? Acolhi aquela ideia. Aí chego aqui, estou lá, estou no grupo do WhatsApp ali, né? Normalmente eu recebo uma sacanagem, aquelas coisas todas ali. Eu estou recebendo influência, né? Quando eu vejo, olho lá uma imagem mais bonita, aquela coisa toda, começa a surgir a ideiazinha da traição. Vocês entendem como é sutil? Né? Então eu penso, não, pensar não dá nada, mas são preocupações. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Né? Essa autoavaliação é importante para que eu perceba que eu estou, dependendo do que eu estou pensando, atraindo esses espíritos. Mas que forma eu tenho para conseguir evitar essas influências perniciosas? Porque as positivas já vão deixando, né? Mas de que forma? Primeiro, reeducação mental. O que é isso? O que eu estou pensando? Né? Será que é salutar eu estar pensando as coisas negativas, coisas que elas tragam alguma inferioridade? Reeducação mental. Eu tenho que aprender a pensar. Vem a ideia negativa, refuto. Mas assim... Não, mas vamos pelo outro lado. Começa pela tua reeducação mental, da forma que tu está pensando. Vamos mudar esses pensamentos. A reforma íntima. O que é reforma íntima? Né? Reforma é mudança, íntima é aquilo que é pessoal. Né? Eu tenho que fazer uma autoavaliação também de como está sendo o meu comportamento, né? Com relação principalmente às questões morais. Hoje eu fui influenciado aqui pelo grupo de estudo do Pedro, eu vim um pouquinho antes, eu fiquei no grupo dele ali. Daí tinha a questão do Livro dos Espíritos, 893 adiante ali, né, que ele dizia, né, que todo aquele que faz um esforço para vencer as suas más inclinações ou o arrastamento do mal, ele está buscando virtudes e, por consequência, a sua reforma íntima. Então são coisas que nós podemos... Eu tenho que perceber que eu estou... as minhas inclinações, né, elas são mais para o negativo do que o positivo. Eu tenho que começar a mudar isso, se eu quero afastar esses pensamentos, esses espíritos que nos influenciam. Naturalmente que a vigilância, ela já está nesse sentido, vindo pensamentos mais negativos, essas coisas todas. Eu estou, mas por que eu estou pensando essas coisas? Será que está certo eu pensar desse jeito? Sobre fulano, será que fulano é realmente isso? Sobre mim mesmo? Será que eu estou então em decadência assim? Mas a vigilância é muito interessante, né? Para tu vigiar a ti, não vigiar os outros, né? Não pode estar vigiando o padre, não, vigiar a ti. A oração, né? Isso aí é tranquilo, a gente fala sempre aqui da questão do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele fortalece, né, aquela edificação material. Ele protege aquela edificação material contra investidas de espíritos que desejam o mal daquela família. O hábito da oração faz com que nós criamos uma couraça no nosso lar, tendo que ter a participação, pelo menos uma pessoa no lar fazendo a oração e o Evangelho no lar. O trabalho no bem, de extrema importância. Por que o trabalho no bem é importante? Quando eu me desloco e saio para algum lugar onde tem esses trabalhos voluntários, naturalmente que esses ambientes são protegidos por espíritos, e esses espíritos, eles têm uma energia mais positiva, e com essa energia positiva nós recebemos também essas energias e temos a simpatia deles.
e eles, desta forma, com as simpatias, passam a nos proteger. Então, quando convido vocês aí para fazer algum trabalho voluntário, tendo possibilidade, o façam. É uma forma de autoproteção também, muito tranquilo. Outra questão muito importante, mais práticas, para que a gente possa se defender também dessas influências espirituais, é a autoavaliação, nos percebendo, né, como nós estamos andando. Há várias possibilidades, há vários métodos ensinados e utilizados. Um deles é que nós pegamos um caderno e façamos anotações das coisas que nos irritam, das coisas que nos tiraram do sério. Eu pego por dia e anoto lá, hoje meu filho me tirou do sério por essa e essa razão. Aí eu anoto no outro dia tais coisas. E verificar o porquê, qual é realmente a causa daquilo. Aí eu gritei, eu me irritei. Essa é uma possibilidade para que a gente possa fazer a autoavaliação. E como nós somos seres materiais, tendo aquilo escrito, fica mais fácil de fazer essa avaliação. Ali no grupo, hoje eu fui influenciado de novo, né? Essas influências sempre existem. O Pedro sugeriu outra, que eu achei muito, muito, muito interessante. A nossa tendência como ser humano é que nós observamos e a gente se apegue a mais às coisas negativas que acontecem no nosso dia a dia. Pode acontecer 30, 40 coisas positivas. Acontecendo uma coisa negativa, eu vou dormir pensando no quê? Na coisa negativa. Aí o seguinte, a sugestão que eu achei muito interessante, penso que começarei a fazer, é anotar pelo menos 3 coisas positivas que aconteceram durante o teu dia. E aí, antes de tu dormir, ou no momento que tiver mais sol lá, dá uma observada, lê. O que vai acontecer? Eu estou mudando o meu padrão vibratório. E quando eu mudo o meu padrão vibratório, aqueles espíritos, se tentam me influenciar por algo negativo, não vão conseguir me atingir, porque eu mudei o meu padrão vibratório. Pensando em coisas positivas, pensando em coisas boas. E também, uma dica muito importante, os espíritos nos influenciam também durante o sono. Porque este corpinho aqui dorme, mas o espírito, ele sai. E para onde vai esse espírito? Ele vai onde realmente os meus sentimentos querem que eu esteja. Então, se antes de dormir eu pego e vejo um vídeo, assisto um filme de violência ou assisto um filme erótico, a tendência é que eu procure essas afinidades antes de dormir. Por essa razão que muitas vezes, por mais que eu durma várias horas, eu me acordo mais cansado, eu me acordo fadigado, eu me acordo mal-humorado. Porque algumas vezes, pelo meu desdobramento pelo sono, eu sou influenciado também. Então, muito, muito importante as leituras que eu faço, o que eu vejo, o que eu converso também antes do meu sono. Gente querida, de nada adianta o conhecimento a respeito dos fenômenos mediúnicos, ou o conhecimento a respeito que todos nós estamos suscetíveis à influenciação espiritual, se nós não vivenciarmos tudo aquilo que a gente lê, que a gente fala e que os outros dizem para nós. Aqui dentro, ou dentro de outros segmentos religiosos, a orientação sempre é para que nós perdoamos, para que nós possamos respeitar o nosso próximo. São sempre as orientações, vocês percebam que elas sempre giram em torno da prática do bem em si. Mas eu posso vir aqui hoje, domingo, ouvir essas coisas, assim, achar até interessante, que legal isso. Mas se eu não praticar, se eu não vivenciar essas coisas todas, o conhecimento se torna pífio, ele fica lá no lugarzinho guardado. Então há necessidade sim de eu me doar,
de eu fazer algo a mais. E como conversávamos antes, o que mais prejudica a nossa transformação é o interesse pessoal. O meu interesse acima do interesse dos outros e o meu apego material. Quando eu faço as coisas buscando somente o material, esquecendo as coisas espirituais, a tendência é que eu me torne uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não está no que se adquire. A verdadeira felicidade não está nos bens que nós conquistamos, mas na possibilidade que tu tem de ajudar alguém sem querer nada em troca. Eu agradeço profundamente o tempo de vocês e espero que nós possamos juntos conseguirmos sermos pessoas melhores e dessa forma influenciando aqueles que convivem conosco. Muito, muito obrigado. Agora nos preparamos para os passes. Queridos irmãos, após essas belas palavras do nosso irmão Douglas, sabendo da influenciação dos espíritos, aproveitemos este primeiro momento de paz, pedindo amparo a esses bons espíritos que possam derramar sobre cada um de nós as energias necessárias, a coragem, a força, a fé, para seguirmos no caminho reto, no caminho ensinado pelo Mestre, que apesar das dores e das dificuldades, sempre soube exercitar o amor em todos os momentos. Sintamos esta presença carinhosa, refazendo-nos, amparando-nos, estendendo as suas mãos e nos guiando no caminho do bem, da paz, da fraternidade, do amor para com todos e para conosco também. Pois, nos amando, saberemos amar o nosso próximo. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que fiquemos com esta paz, com esse sentimento de amor conosco, esperando o segundo momento do passe, que é o momento da caridade, onde no momento em que já recebemos para nós, podemos também dividir, distribuir aos outros. Ainda relaxados, com a música, ambiente, esse segundo momento do passe é aquele que permite doarmos as energias que recebemos para o bem de todos aqueles que assim desejamos. Que possamos olhar primeiramente para aqueles que não gostam tanto de nós, aqueles que supostamente possam ser nossos inimigos. Sejamos indulgentes para com eles.
que possamos olhar para eles com carinho, que possamos olhar com amor e perdoá-los por tudo aquilo que possam ter feito. Que possamos olhar pelos enfermos, pelos doentes, do corpo físico e da mente. Que possamos olhar por aqueles que estão deprimidos, acamados, aqueles que foram ofendidos. Que possamos olhar por todos os nossos irmãos de jornada, do trabalho, da família, por aqueles que não puderam aqui vir e por todos aqueles que não fazem mais parte do nosso mundo físico. Pai amoroso, olhai também por todos nós, que possamos seguir a nossa jornada. Olhe também por nosso irmão Douglas e sua família, que possa voltar às suas atividades do dia a dia e possa também, em outras oportunidades, trazer o seu conhecimento e a sua forma de evangelizar. Que possamos, todos nós, em paz e com o coração mais leve, voltar às nossas casas, aos nossos lares, à nossa família, aos nossos afazeres. Que assim seja.